Eu sou Ana Carolina. No ano que passou, eu tive um diagnóstico de câncer de mama. E a partir desse momento, eu comecei a me conectar com outras mulheres e resolvemos montar um podcast. Nossas mamas e nossas histórias. Eu tive muita dor, tive muita alegria também, me descobri como pessoa. E aqui nós vamos contar um pouquinho da nossa história. E para você, Mari, como foi? Nossa, é muita dor, é muito difícil, é muito sentimento misturado. Eu sou a Mariana, pode me chamar de Mari. Eu tive um diagnóstico em maio do ano passado de câncer de mama triplo negativo e sofri todo aquele processo, todo o tratamento para conseguir a cura, né? Químio, rádio, cirurgia. E durante o processo é isso, é alegrias, mas muito medo, muita tristeza, muita dor física, muita dor emocional para compartilhar. E uma das coisas que mais me ajudou na caminhada é realmente viver isso com outras mulheres, Ah, que né? legal. E para você, Sandra? Então, eu recebi o diagnóstico em janeiro de 2021 e no primeiro momento a gente leva o susto, porque isso não é comigo, mas eu fiquei um tempinho ainda vivendo, parecia que eu estava dando diagnóstico para alguém. Mas eu falei, vambora. Porque eu acho que eu tenho outros entendimentos do que é a doença, do que é o processo, que me fizeram perceber que seria uma situação na minha vida por um momento, mas que não era fim de nada. Muito pelo contrário, acho que cada processo é um começo de alguma coisa. E tem os desconfortos do tratamento, tem medo. Mas eu percebi muito a minha força, porque cada situação que eu ia vivendo, pensava assim, peraí, como é que resolve isso? Vai fazer cirurgia? Como é que pode fazer a cirurgia? O que pode acontecer? O que eu tenho de opção? E eu sempre fui fazendo as opções pelo mais simples, pelo menos desgastante, pelo que... Como eu posso fazer para melhorar isso? Então, foi assim que eu fui enfrentando. E teve dores, tinha dias não tão bons, mas teve esse descobrimento de força, de amizades, de apoio, de pessoas que vinham ajudando, de pessoas que passaram e que falaram, fiz isso, e eu falava, beleza, então vamos seguir. Vamos seguir. Meninas, e conta pra mim, como se preparou para essa batalha? Podemos falar batalha? Ou podemos falar um processo? Vamos falar um processo? Processo. Como foi o processo? O meu processo foi a químio. A químio, a vermelha, foi doída. Começou a queda de cabelo. Mas eu me preparei. Eu lembro de chegar para o meu médico e falei assim, eu tenho que internalizar esse momento, porque eu não estou triste. Realmente eu não estava triste, porque até então eu não sabia como era. Ninguém na minha família teve. E eu falei, eu não vou ficar triste, porque eu sou eu. Ele falou assim, não precisa, continua a sua vida do mesmo jeito. E eu continuei. Mesmo com dor, fiz exercício físico. Mesmo passando mal, levantava para cuidar dos meus meninos. Limitada? Limitada. Mas eu não internalizei. Não quis pegar essa doença para mim e para vocês. Eu fui bem parecida com a Carol. Não tive muito tempo de processar. Sim. Porque assim que eu peguei, aí saiu imunistoquímica, era um triplo negativo, eu tinha metástase axilar já, o meu estava um pouquinho avançado, e eu tinha que começar a quimio assim que eu peguei os resultados. E daí, foi assim, questão de menos de 7 dias, eu já estava na cadeira da quimio, tipo um robô, nervosa, assim, preocupada, aquele primeiro medo, com a quimio vermelha, aquela que, vai cair o cabelo, vai cair a sobrancelha, vai cair tudo. E aí, eu acho que entre a primeira e a segunda quimio, que dá aquele intervalinho de 7 dias, foi quando eu resolvi interiorizar. E aí, eu fiz bem o que a Carol falou. Eu tentei, apesar do negativismo, do medo de morrer e de não dar certo, por ser da área da saúde, né, e ter um pouco de entendimento, eu resolvi enfrentar, após conversar com algumas mulheres que tinham sobrevivido, aliás, a maioria sobrevive, Deus, né? E realmente não era um diagnóstico de morte, e eu optei por isso, por viver.
Então, durante o tratamento, eu perguntei também pro meu médico se eu poderia viver. Ele falou, pode, você pode fazer tudo. Você vai ter limitações. Trabalhe com limitações, cuide dos seus filhos com limitação. Então, assim, se permita, assim, dormir mais, trabalhar menos, não ir naquele dia que você não se sinta bem, faça uso dos remédios se for preciso para náusea, para aquilo, e vá vivendo. E, assim, o viver, né, conseguir trabalhar, conseguir levar um menino na escola, tudo isso é muito emocionante nesse processo, né? Porque é coisa que parece que vão te tirar. E tudo isso, na verdade, ajuda com o tratamento, que você se sente viva e otimista para dar certo. E o processo é longo, porque as químios demoram de 4, 5, 6 meses a depender, né? Então, você não pode parar uma vida 6 meses, que eu acho que isso realmente prejudica o seu emocional, de parecer um doente, né? De se entregar para a doença. Na verdade, você está doente, mas não precisa se entregar para a doença. Justamente. Gente, acho que eu ainda vivi um processo diferente. É engraçado a gente ver, porque tem várias realidades. Não existe um câncer de mama, existem vários tipos e existem pessoas diferentes. E cada um vai lidar com isso de uma forma diferente. Primeiro eu passei pela cirurgia, o meu diagnóstico eu consegui primeiro sendo indicada a cirurgia e depois axila negativa, e aí talvez eu não precisasse fazer químio. Aí foi para estudo, o material, e aí eu fiz um estudo genético depois, não o genético, mas uma avaliação do tecido, que foi, porque esse estudo não é feito aqui no Brasil, daria uma porcentagem de, se eu tivesse dentro lá menos de que 20%, eu escaparia da químio, e eu banquei o tratamento, porque é caro, e esse exame, e na expectativa de não precisar. Mas aí chegou o resultado do exame e eu estava dentro da porcentagem que iria fazer químio. Então, até então, eu tinha certeza que eu não iria fazer químio, porque estava dando tudo certinho. Mas a hora que veio o exame, esse que eu precisava foi um baque. Porque a gente tem um medo enorme dessa químio mesmo. E a primeira químio, eu realmente fiquei mal, porque foi assim, chegou o exame, então vamos fazer semana que vem. Tudo muito rápido. Tudo muito rápido, e falei, então vamos fazer. E aí eu senti que eu fiquei, todo o mal-estar que falam, eu senti nessa primeira. E aí eu falei, peraí, não vai me pegar de surpresa agora não, a próxima. E o meu tinha um intervalo de 21 dias, eu falei, nesses 21 vou fazer alguma coisa. E aí fui me preparar. Então eu fazia atividade física, fazia tratamento de terapia, fazia acompanhamento com amigas, que vamos conversar e vamos ver coisas boas e vamos pensar coisas boas. Vamos viver outra coisa que não seja só doença. Que não seja só isso. É muito importante. E aí, da segunda em diante, meus efeitos colaterais foram 2 dias. Uau, muito bom. Né? E aí eu falava assim, eu ia para academia não, ia para o Pilates. Chegava lá, era massagem. Falava para ela, só dá massagem hoje. Aí na próxima semana fazia um Pilates. Na terceira semana eu falava para ela que era CrossFit, Cross Pilates, que ela fazia mais esforço. E aí na outra era químio, depois começava de novo. Aí a gente falava assim, tá chegando no Cross Pilates, que eu estava melhorando e conseguia fazer mais. Mas isso, assim, foi por conta desse trabalho, dessa preparação que a gente precisa fazer antes, né? Eu acho que aqui a gente está falando, apesar de medo, ter um entendimento, ter pessoas que acompanham, ter um apoio e ter um negocinho dentro da gente que eu quero a vida e eu quero viver. Eu reparei em todas as mulheres que eu converso, né, que eu tenho conversado, que eu conversei, isso. A gente coloca agora que passou assim aquela tempestade como um entendimento, né, como um preparo. Mas na verdade é ter otimismo do tratamento, porque todas as vezes que eu não estava bem foi quando realmente tive sintomas colaterais. Importantes, era mais difícil para malhar, e depois quando a gente tem o entendimento e fica, não, mas eu estou fazendo para dar certo. Então assim, ficar careca, né, como você perguntou já, Ana, é tudo de ruim? Não é, porque quando eu fiquei, eu falei, eu vou perder os cabelos para ganhar saúde. Quando eu coloquei assim, o peso da careca diminuiu muito. Então foi muito mais leve ter que raspar a cabeça, ficar sem cílios, ficar sem sobrancelha, quando eu coloquei um bem maior em cima daquilo que a gente estava vivendo. E isso trouxe, não vou fazer exercício físico? Também fiz durante
noite toda, fiz musculação, que eu já fazia, mantive, diminuiu todos os pesos voltando pro zero. Mas fazendo como a Sandra falou, cada dia eu posso subir um pouquinho, aí vai vir a outra químio, vou ficar mais fraca, a gente começa do zero, a gente aprende a recomeçar várias vezes, em várias etapas, que vai servir para o resto da nossa vida, né? Eu não parei o exercício físico, eu fiz todos os dias. Eu lembro que acordava 5 da manhã, corria, fazia musculação, ia para químio às 7, voltava naquela indisposição. E depois eu ia viver a química. Também que eu queria a químio. Ela não é tão ruim assim. Ela é boa, ela é cura. Que bom que nós temos condições de ter recebido a químio. Tem muitas mulheres que não têm. Então eu pensava assim, a químio é a minha cura. Então eu quero ela. Eu quero ela todinha. Ia pra químio, passava mal. No outro dia, ia pra academia, fazia 2 exercícios. Não dava. Fazia no máximo 6 e ia embora pra casa descansar. E tava tudo certo. E aí logo foi a segunda químio. Falei, beleza, já sei como é que é a brincadeira. Vou mandar um comando. Vamos brincar desse jeito. Sério. Vou mandar um comando pra minha cabeça, tá tudo certo. E eu ia lá na fé. Não vou ter. E realmente eu não tinha. Porque eu acho que a gente tem muito poder sobre nós. Se eu ficar triste ou se eu não quero, é mais fácil. É mais fácil a gente enfrentar o problema. E eu estava pronta. Estávamos todas prontas para enfrentá-lo. Mas também tem as mudanças, como a gente falou do cabelo. Tem a mudança da vida sexual. Tudo isso dá uma mexida na mulher, porque nós somos mulheres. E como é que enfrentamos? Então, questão do cabelo, quando eu fui... Essa história, vamos fazer a químio, então vai cair o cabelo. Vamos fazer... O que eu podia fazer? Aí eu fui fazer uma peruca do meu cabelo. Eu cortei meu cabelo curtinho e fiz a peruca. Tá lá em casa ainda. Eu usei um dia. Porque eu não consegui olhar para aquela peruca, assim, colocar a peruca, que é o meu cabelo. Quer dizer, quando eu vejo por trás, eu me reconheço. Mas quando eu coloquei ela e me olhei no espelho, eu não reconhecia. Eu também tive isso. Porque eu tive mal-estar da químio, depois uns dias eu pus o portocate, tive uma intercorrência, e aí eu fiquei um tempo ruim. Então, quando eu fui colocar a peruca, que eu olhei no espelho, eu já tinha passado uns dias careca me vendo. E aí eu me reconheci daquele jeito. Então, essa daqui sou eu agora. E aí, agora que eu coloquei o meu cabelo, não era nem outra peruca diferente, né? Outro cabelo de outra pessoa, eu falei, não sou mais essa. E aí, tanto que depois disso, eu viver com esse cabelo, quando cresceu, o cabelo branco, que já estava branco antes, e eu falei, aqui eu me reconheço mais. E aí, parece que eu não preciso de uma peruca ou de um cabelo assim, ou de pintar para esconder a idade, para ter a vaidade da questão do como vão me ver, que eu tô velha, como vão me ver com cabelo branco. Eu sou assim. Que bom. Que bom, porque significa que eu construí uma história, que eu tive aprendizados ao longo dessa vida e eu consegui ressignificar. Sabe, fez tanto sentido ter feito terapia durante muitos anos e como eu trabalho com sexualidade, falar para as mulheres assim, você tem que gostar de você, você tem que admirar como é que você é. E aí quando eu falei assim, agora eu vou ter que lidar com esse momento, porque diferente, você está num lugar que você fala, você tem que gostar do seu corpo como ele é, com o corpo dentro de um padrão. Sim. É fácil, aí eu pensava, é fácil falar, agora é difícil a pessoa que não tem o corpo dentro do padrão viver. E aí eu estava vivendo isso agora, que era a careca. E aí como que eu vivo essa sexualidade com a careca? E eu olhava para aquilo e falava assim, mas não é possível que eu vou negar isso e agora vai ficar difícil viver com isso. Como eu falava para os outros que eles têm que se amar do jeito que eles são e estão, e eu agora vou lidar com isso. Então eu fiquei pensando, analisando isso, e depois eu pensei, gente, isso aqui sou eu agora. O que eu fui fazer? Um ensaio careca. Legal.
E ensaio familiar. Meu tio tira foto, foi tirar as fotos. Eu fui com minha secretária, vai me ajudando, que ela estava de folga na época, eu parei de trabalhar. E ela me ajudando a colocar algum adereço, alguma coisa, e tirando as fotos. Gente, eu achei as fotos lindas. E aí, a hora que eu vi aquilo tudo na preparação, eu falei, eu não preciso do cabelo. Eu sou assim e isso aqui tá ótimo. E eu acho, realmente, não é de falar aqui agora porque tá aparecendo ou não. Eu me achei linda naquele processo, daquele jeito. Como eu me acho linda hoje, do jeito que eu tô. Linda. Nós somos todas lindas. Todas lindas. Mas mas o mais importante que eu vejo é isso da gente se achar. Certo. As pessoas criticam e falam assim, você não vai pintar cabelo, não? Eu falo assim, não, eu tô bem assim. Não tem nada contra quem pinta, quem quer pintar, pinta. Não acho que é fraqueza ou mais forte ou mais fraca. Eu acho que é momentos. Sim. E aí cada um acha o seu momento. Porque a gente tá conversando aqui, mas numa mulheres fortes que falaram assim, eu saí bem, eu fiz o processo e saí bem. Contar. E eu fico às vezes preocupada com outras que têm mais dificuldades, assim, de que tá tudo bem ter a dificuldade. Tá tudo bem não dar conta, tá tudo bem sentir a dor, tá tudo bem não querer ficar careca. Eu conversei com meninas que só andavam na rua com peruca, não saíam. E outras só com lenço, e tá tudo bem. Tudo bem. E vai ficar tudo bem. Que é o que cada um dá conta. Sim. Né? Essa foi minha história, o que eu dei conta. E que sirva de inspiração para outras pessoas olharem para isso, mas quem não der conta, não se sinta pior. Só tenta buscar o que a gente tem dentro da gente. Isso. Que a gente é muito bonita por dentro. Tem também. que buscar o que a gente vai sentir bem. Eu foi totalmente diferente. Eu não, como eu saí para trabalhar e eu trabalho em vários hospitais diferentes, eu fiquei com muito receio de ter que, todo lugar que eu fosse careca ou com lenço, na segunda químio caiu tudo já o cabelo, eu tivesse que explicar a minha história. E aí eu coloquei uma peruca, mas totalmente diferente do meu cabelo, que eu comprei. Mas as pessoas perguntavam, você mudou o cabelo? Mudei. E continuava. E continuei. E eu comecei a minha primeira químio dia 1º de junho de 2022. E eu terminei ela em outubro. E só quando eu terminei em outubro, eu coloquei um vídeo no meu Instagram e as pessoas realmente souberam que eu estava careca e fazendo um tratamento de câncer. Então, durante todo o tratamento, eu usei peruca. Certo. Eu comprei uma peruca. Não me adaptei à peruca. Não me achei naquela peruca. Tinha dia que eu usava. Tinha dia que eu usava boné. Tava tudo certo. Tinha dia que tava bem ralinho. Saía. Porque eu não era aquela pessoa. Eu tava vivendo aquele momento. Porque eu tô aqui dentro, eu me olhava no espelho, eu não me via, mas eu tinha certeza que eu continuava a mesma pessoa. Então, não interessava a peruca ou o boné, e desculpa, não interessava nem a opinião do outro, porque realmente não me importa. Se eu tô careca, se eu tô com cabelo branco, quem tá vivendo sou eu, e quem é ele para julgar? Teve muita gente que falou coisas desnecessárias, coisas que eu já achava assim, meu Deus, o que esse ser humano está falando? Por exemplo, você tem que ser forte. Em algum momento eu não fui forte. Não, mas por que você não pode ser fraca? Eu não posso chorar? Gente. Você não pode achar ruim a careca? Eu também não me via careca. Não me achei bonita como a Sandra achou. Acho diferente opiniões para cada um encontrar. Eu também não me achei. Me sentia bem com a peruca e tudo bem. E tudo certo. Mas assim, o outro, nós estamos falando de nós. Mas quem estava do nosso lado, a rede de apoio, também tem uma estrutura do que falar, do que não falar. É muito importante. Lógico que dói escutar. Eu não tô careca porque eu quero. Eu tive que ficar careca, não é? E tive que enfrentar isso. Ou então eu estou chorando. Não tô chorando porque eu tô me vitimizando. Tô chorando porque dói. Dói na alma, dói no físico, dói tomar banho, dói para escovar os dentes. E quem é você para me julgar? Não é? O que eu posso pedir assim para as outras pessoas que estão passando pelo problema ou que tem alguém perto? Vamos ter mais empatia, vamos ter mais amor, ficar do lado, mas não é falar, é ficar, é acolher, não é? É tirar uma parte do seu tempo, né?
chegou a acompanhar nas químios, Meu nas Deus. rádios, nos exames, como isso é importante. Muito Você não se importante. sentir sozinho, né? Porque é um momento de muita solidão. Uhum. Por mais que tenha já alguém ali que você tanto Uhum. ama, é um momento só seu. Eu falo que é você e Deus. Isso, Ninguém- é muito introspectivo, né? Muito, muito, muito. É muito fácil falar, não fica assim. Ou então, come. Gente, eu não consigo comer. Como você quer que eu coma? Tá doendo, não, tô enjoada. O sal é doce, o doce é sal. Eu nem sentia gosto. Então, vamos ter empatia. Vamos olhar para essas mulheres que estão recebendo o diagnóstico com mais amor. Não é? Me conta para você um pouquinho de vocês. Como que foi o outro lado? Quem estava do outro lado apoiando vocês? Eu tive, acho que muita sorte, porque tive apoios que não questionaram muito, que estavam do lado apenas, né? E isso realmente é muito bom, é Isso é muito bom. bom de ver que tive isso. E pessoas amigas que ficavam durante a químio fazendo oração junto comigo, lá na Bahia. Que lindo, que lindo. Por celular, ela falava assim, tá ligando? Tá ligando. Então vamos rezar. E aí a gente ficava orando, e isso dava muita força, Sim. porque tinha alguém muito longe, mas que estava ali do ladinho. E várias outras pessoas, depois eu vou sabendo, meu nome estava na boca de várias igrejas, de todas as religiões, católicas, evangélicas, espíritas. Isso é muito lindo. Deixei seu nome lá no livrinho, o pastor está fazendo oração para você. Lindo, lindo. Uma E corrente. uma corrente enorme, né? A corrente do bem. Corrente do bem, de amor. E isso é bom, porque abastece a gente de que Carrega. se esse tanto de gente tá rezando, vai dar tudo Vai dar certo. Não tem como dar errado. Né? Isso é muito gratificante. Mas eu vi muito isso da fala de outras pessoas. Eu até falei lá no Instagram uma vez, eu falei sobre isso. Quanto é importante quem está do lado Se não prepara. ficar no momento de julgar. Sim. E de perguntar para a pessoa o que eu posso fazer por você. Porque às vezes a pessoa quer ajudar, a gente sabe, mas a pessoa quer ajudar do ponto de vista dela. E aí, do ponto de vista dela, ajudar é te levar para te dar uma peruca. Isso. E às vezes você não quer Te peruca. levar pra comer, e às vezes você Não quer comer. E aí, Só quer que senta ali do lado e fica do lado, sem falar nada, né? Sim. ou não, às vezes você quer falar, às vezes você quer chorar, às sem vezes julgar. Às vezes você quer conversar uma coisa nada a ver, né? Sim, E sim. fora da doença, né? é. Exatamente, eu acho isso. Pergunte para a pessoa o que você quer hoje, o que eu posso fazer para te ajudar. Porque às vezes a pessoa vai falar, reza para mim daí, Isso. mas não vem aqui que eu quero ficar sozinha e tá tudo bem. Ou então vem aqui que eu preciso de alguém aqui do lado. Porque a pessoa tem autonomia, deveria ter autonomia para poder dizer o que faz bem para ela naquele momento, né? E acho que isso que é um o... momento de fragilidade, eu acho que a rede de apoio é fundamental. Eu acho que é um pilar da cura, Sim. Uhum. né, para você suportar o tratamento. A minha rede de apoio também foi fantástica, eu não tive julgamentos, as pessoas realmente perguntavam, né, o que eu queria, e acho importante isso, assim, estou aqui para te ajudar, né? O que você quer hoje, né? Ficar em casa, não ficar, sair, conversar, ficar calada, porque cada dia a gente acorda de um jeito, e cada dia é uma novidade. Um dia cai o cabelo, um dia é sobrancelha, um dia você passa mal, um dia você tem vitórias, aquele exame saiu que tá legal, Isso. o teste genético foi negativo. Vamos comemorando pequenas vitórias, falando tudo certo. Exatamente. Então, assim, é realmente ser apoio. E uma coisa que aconteceu, que eu acabei não contando para ninguém, só em outubro que eu contei, na verdade, as pessoas mais próximas e a família sabiam. E meu nome também estava em todas as igrejas, em todas as religiões. Assim, em menos de uma semana, uma prima tinha ido para Santiago de Compostela e colocado meu nome lá. A vizinha de uma amiga tinha estado em Jerusalém e meu nome estava no Muro das Lamentações. Então, em uma semana, assim, correu o mundo de orações. Mas quando realmente eu contei em outubro, eu recebi muito amor, muito carinho, muito mais oração. Então, assim, talvez um erro que eu tenha cometido é não ter aberto desde o começo para receber mais amor. Mas eu não me sentia preparada. Sim. Não me sentia, eu achava que eu ia ser julgada, que iam me cobrar isso, às vezes esforço, às vezes trabalhar, não trabalhar, iam dar pitaco durante esse meu preparo. E eu não me senti, em nenhum momento eu sentia forças para contar.
Sabe? E muitas pessoas chatearam disso e até afastaram, Sim. né? Mas eu creio que eram pessoas que não eram amigas de não entender. De não entender o ter momento. simpatia, exatamente. Justamente. E a gente vai também vai formando uma nova Ana Carolina, uma nova Mari, uma nova Sandra. Durante o processo a gente vai modificando e muitas pessoas perguntam: "Ué, e a sua fé?" Não, a minha fé não foi abalada. Ela continua. Cobrou porque eu não contei? Eu não contei porque eu não quis contar. Tudo bem. E tá tudo certo. Tá errado? Não, não tem certo, não tem errado. Nesse processo não tem. Uhum. Tem só empatia e tem amor. E Eu já publiquei no primeiro dia. foi. Talvez Falei, já pela vou sua passar logo no né, Instagram. profissional com outras mulheres, você sabia, não tinha assim um receio de contar e sabia também alguns benefícios, né, da rede. Não, na hora eu nem pensei nisso, eu só pensei mesmo assim, é a verdade, eu vou passar por isso, então deixa eu já colocar aqui e assumir. Trabalho, né? Afastei. Também, né? E aí isso que você falou, você foi trabalhar durante todo o processo e eu preferi e podia, porque por um seguro que eu tinha, graças a Deus, ficar afastada. Para mim fez sentido ficar afastada, porque como eu trabalhava muito, o ficar um tempo comigo era uma poder cuidar, né? E entendo que eu convivi com outras pessoas que passaram também que falavam eu prefiro trabalhar. E porque eu saio daquele mundo e vou conectar com outras coisas. E pessoas que foram trabalhar não porque queriam, mas porque precisavam. Que precisavam. E falava, mas eu vou arrastada. E eu pensava, você tem muita força. Porque eu nem arrastada iria. Não ia dar conta. Então, assim, é a história que cada um, e a gente precisa respeitar isso. Sim. Eu preciso trabalhar, vamos embora, trabalho o que dá e segue. Eu preciso ficar em casa para cuidar de mim. Então isso foi um presente, porque normalmente minha história de vida era ir trabalhar doente. Sim. Sempre. Né? Sempre. E aí, eu poder não trabalhar agora fez todo sentido. Presente, né? Fez todo sentido de falar assim, agora eu posso assumir, não preciso manter aquele padrão que eu tenho que estar sempre bem para os outros, mas eu posso dizer, eu não estou bem, eu vou cuidar de mim. Então, acho que foi um grande ensinamento também até para os outros, que você pode se dar o direito de falar, não estou bem, preciso me retirar de cena. Me recolher. E quem é você agora? Nossa, é uma pergunta muito difícil. Porque é uma mudança muito grande, né? É uma nova Mariana, assim, do ponto de vista dessa parte introspectiva que a gente vive, né? Que todas comentamos durante o tratamento. Então, você começa a ter um tempo para você, que eu acho que naquela coisa mecânica do dia a dia, da gente trabalhar, ser mãe, esposa, amiga, dar conta de tudo, às vezes a gente esquece de nós mesmos. E às vezes esquece daquilo que faz bem pra gente. Então, assim, eu desacelerei muito a minha vida para realmente priorizar coisas que eu gosto, por entender que, por mais que a gente ache a vida é passageira, quando a gente tem o medo da morte bater ali pertinho, que você vê que às vezes você está fazendo as coisas mecânicas e não para si, né? E então eu acho que eu mudei muito respeitando mais assim o tempo, o limite, a rigidez das coisas, né? Eu posso, eu não posso, me dá o direito, o luxo de chegar atrasado, de faltar ao trabalho se eu estiver doente, de falar não. Né? E fazer mais as coisas que a gente gosta. Por exemplo, eu sempre gostei muito de participar, de ir para a igreja, e com isso eu me voltei mais para a igreja, hoje eu participo mais. E a gratidão, praticar a gratidão, ser grata, porque, por exemplo, a gente pôde fazer a químio e a químio deu certo. Sim. Por quê? Porque a gente foi otimista, achei um ponto assim em comum. Tivemos condições financeiras, plano de saúde para arcar com tudo, mas ainda assim que o SUS tem uma rede de apoio para câncer boa, com
as mesmas químicas que a gente pode fazer pagando pelo plano, muita gente não consegue fazer. Elas têm efeitos colaterais graves que tem que parar, né? E não consegue. Então a gente foi grata de conseguir completar com saúde mental e física tudo isso. Então praticar a gratidão, que a gente passou por momentos difíceis, mas tem vida. Tem vida após isso, né? E uma vida que pode ser abundante. E eu acho que todas vocês aqui, como eu, ganharam coisas nesse período que o dinheiro nenhum compraria, né? Coisas assim que eu queria tanto do fundo do meu coração e que eu não sabia como conseguir, porque não dependia do meu trabalho, não dependia do meu dinheiro, não dependia de comprar. E quando eu fiquei doente, eu recebi. Tipo, graças em cima de graças, coisas de milagre, né? E eu recebi. E aquilo me fez ver uma vida, assim, que eu acho que a gente pode. E para receber as coisas que o dinheiro não pode, na verdade, a gente tem que ter amor, empatia, solidariedade com as pessoas. E essas coisas vão vir pra gente. Vem muito. E pra você? Quem é você hoje? Porque quem sou hoje, porque amanhã já tá diferente. É um ser em eterna transformação. Eu acho que é uma mulher que se procura ainda, tem um longo caminho para se reconhecer, para descobrir coisas novas, mas uma pessoa forte, que tem muita força para viver, para lutar pelo que quer, para lutar para ser feliz, para lidar com várias situações que a gente vai passando. Essa é uma. E uma pessoa aberta para procurar a felicidade, para procurar a vida. Né? Onde tiver vida, é para lá que eu vou, como diz a música. Eu sou a Ana Carolina. Mudei muita coisa. Tenho muitas cicatrizes, né? Tenho a cicatriz na mama, tenho cicatrizes na alma. Mas eu me vejo com tanto amor, com tanta alegria, que tem dia que eu olho o sol e falo, meu Deus, que sol lindo. E a gente começa a agradecer pequenas coisas que lá atrás a gente passava. Que bom que eu tô com meus filhos, que bom que eu tô tomando banho. Então, assim, hoje eu dou valor a pequenas coisas, que hoje me importa, né? Então, o que eu quero dizer para outras mulheres é que tem o diagnóstico, é sofrido, mas que tem vida. Vamos lutar com muito amor. Pega na mão de grandes mulheres, estamos aqui para ajudar e vamos vencer todas juntas. Que nós também estamos em processo, né? Nós estamos vencendo pequenas vitórias, temos uma longa história ainda, porque não acabou o tratamento, não quer dizer que foi curada, né? Tem mulheres que têm metástase, tem mulheres que têm vida com metástase, temos medicações que ainda dá uma sobrevida muito. Então, gente, tem muita vida. Bora viver com muita alegria, com muito amor. Muito obrigada. Quero falar mais alguma coisa? Quero agradecer de poder estar aqui, compartilhando um pouco da minha história, da minha vida também, porque muitas mulheres me ajudaram no meu processo. Muitas histórias foram fortes e importantes para que eu me encontrasse durante o meu tratamento, o que era legal eu fazer ou deixar de fazer. E então eu quero também poder ser essa mulher, de estar aqui de braços estendidos para quem precisar, quem puder ajudar. Legal. Eu também quero agradecer, porque é muito importante a gente poder ajudar outras mulheres a passarem por isso. Vocês falaram uma coisa assim, a gente tem o recurso pelo convênio para poder fazer tratamento, no SUS tem ajuda, tem tratamento, não é igual. As pacientes passam por uma demora muito grande para conseguir entre o diagnóstico, entre a suspeita do diagnóstico para conseguir a biópsia, para depois que tem a biópsia conseguir chegar lá na químio. Então, e durante esse tempo, como a gente ainda escuta assim, tem que tratar rápido para ter cura, como assim? A consulta é só daqui 5 meses, 6 meses? Como é que é? Isso é o rápido. E aí esse sofrimento, que é o que eu acho que piora muito, né? E a gente ainda tem muita coisa para lutar para que todas possam receber igualmente o tratamento adequado e todas tenham acesso a fala de amigos que possam ajudar, acesso a lugares aonde descobrir como é que faz. Como é que eu faço para fazer uma maquiagem, para disfarçar? Isso como é que eu faço para
pôr um lenço, amarrar o lenço. como é que eu faço, onde que eu consigo uma peruca, como é que eu coloco essa peruca, que peruca que vai ficar boa para mim, ou não. E tudo isso precisa de muita fala ainda. Né? Eu tive a possibilidade de ir atrás e de ficar na internet, não estava trabalhando, vamos aprender. Aí eu fiz vários cursinhos de pôr lenço, de tudo que eu podia fazer. Então, as outras pessoas às vezes não têm ou a disposição ou a situação. Vai trabalhar porque precisa e não tem tempo, ou não sabe que existe tudo isso. Então eu acho que a gente poder falar isso, a gente está abrindo caminho para outras mulheres para que elas tenham essa possibilidade de ajuda. E uma coisa que a gente começou a falar, mas não foi para fundo, e que é um tema que me interessa muito, que é a sexualidade. Sim. Como é que fica essa sexualidade? Eu não sei se a gente ainda tem tempo. Então, primeiro, o tratamento do câncer não tira a sexualidade. O diagnóstico do câncer não tira a sexualidade. Nada tira, se você não quiser. Claro. Quem tira é o outro quando você dá poder para o outro. Então, se você der poder para a químio tirar a sua sexualidade, ela vai tirar. Se você der poder para um parceiro tirar a sua sexualidade, ela vai tirar. Mas a sexualidade é da gente, está dentro do corpo da gente. E a gente faz com ela o que a gente quiser. Então, se eu quiser trancar ela num quartinho e deixá-la escondida, eu vou fazer isso. Mas se eu quiser fazer ela aparecer, ela vai aparecer. Com químico, menopausa, com o que tiver. Com peito, com sem com peito. Peito, sem peito, com cicatriz, sem cicatriz, com sensibilidade na mama ou não. Porque até esses dias fiz uma palestra num congresso disso. E aí as pessoas falam, assim, as mulheres chegam para mim agora e falam assim, mas eu não sinto nada no peito. Porque tirou as duas mamas, é uma tatuagem, a auréola, e aí ela não tem sensibilidade tátil ali, porque a gente perde em volta alguma sensibilidade onde cortou. Mas eu falo, ressignifica. Se esse era um ponto bom para você, você deve ter 200 outros pontos no corpo, do dedão do pé ao fio do cabelo. Então, acha outro ponto que seja interessante para você. E esse achar não é assim, daqui para amanhã eu achei. É um processo de autoconhecimento, de se olhar, de se escutar, de falar para esse parceiro, vamos testar ali, vamos testar outro tipo de toque, vamos testar outro lugar, outra situação, né, para que vá tendo um entendimento entre os dois, mas ela está presente. Então, assim, durante o processo, a gente tá ruim demais, a gente não quer nem a maior festa que tiver, a gente não quer ir. Isso. Mas, e aí, óbvio, não vai querer ter relação, não vai querer expressar essa sexualidade, que agora eu vou cuidar de mim. Mas nos intervalos, nos momentos melhores, ela pode aparecer. E sexualidade não é relação sexual. Não é transar. Sim. Sexualidade é tudo. Então, o jeito que você se cuida, que você se arruma, que você olha, que você abraça, que você pede um colo, isso já faz parte dessa sexualidade. E se a pessoa que está com você é parceira de verdade, é uma pessoa que vai falar, beleza, vamos dar um intervalo no ato, no ato sexual em si, mas vamos dar espaço para outras expressões dessa sexualidade. E aí, quando tudo isso melhorar, se a gente deu esse espaço aqui, a gente tem uma porta aberta enorme, né, um portão enorme para vir para cá, para a relação voltar boa. Se aqui foi ruim, se aqui não teve compreensão, colo, né, tudo, vai ter uma frestinha bem apertadinha para passar, para voltar para essa sexualidade como era, né? Então, que não é tratamento, não é o câncer, não é ser careca que define. Não. Então, a pessoa que pode estar com você, porque eu conheci mulheres também que durante tratamento que falaram que o marido me largou.
quando Tem muito, descobri. a gente escuta muito isso. Escuta muito isso. Então eu falei, graças a Deus. Então, Foi livramento. porque se ele te largou é porque ele não conseguia lidar com a situação. dor, com o sofrimento, com você perder o peito. Ele estava vendo só seu peito, ele não estava vendo você. Então, na hora que ele te larga, ele não ia te ver. Então, se amanhã você envelhece, tem rugas, tem cabelo branco, despenca, porque a gravidade, né, é a única lei que a gente não vai, que não falta mesmo, ele vai te largar por outro motivo. Então, assim, quando fica, é porque é parceria mesmo, a pessoa gosta de você por inteiro. E se a pessoa não dá conta, é um problema dela, uma limitação que ela vá para o processo de terapia, de entendimento dela, do porquê isso. E você não se sinta menos. Sim. Porque não foi por você que ele foi embora, não é porque você é menos, Isso, porque tem a cicatriz, porque perdeu o peito, porque você não é menos. Ele que não tem capacidade de lidar com você. E a gente também pode dizer que foi embora, que logo, logo chega outro. Uhum. Né? Com um outro amor. Com Antes outro... só do que mal acompanhado. E também assim, pode que foi embora, tem a cicatriz, ela vai se encontrar como mulher e vai ter a oportunidade de ter também. Uhum. Não é o fim do mundo o outro ter largado, né? Largou, tá tudo certo. E segue em frente. Não se diminua, não né? se diminua pelo outro de forma alguma. Que a gente já tá. É um problema tão intenso. Uhum. A gente tem um caso aí na internet que, Isso. né? Não vou falar o nome, mas todo mundo sabe que a pessoa. Mas tem vida, a mulher vai se encontrar sem a mama. Vai se encontrar porque ela é feminina, vai se encontrar careca, sem o parceiro, porque ela é uma mulher muito bonita. E tudo isso vai passar, né? E aí vai vir uma nova mulher e uma nova oportunidade de novos relacionamentos, novas descobertas. Sim. Mari, como é que foi a sexualidade? Bom, eu comecei com as químios, né? Aquela primeira parte eu comecei com as químios vermelhas, eu fiz 16 quimioterapia. Então, no começo, as vermelhas são bem mais fortes, bem mais efeitos colaterais, aquele medo da resposta ao tratamento. A sexualidade no fato, assim, de transa, né? Eu tinha um casamento de 12 anos, não teve. Mas meu marido foi super parceiro, super companheiro. E eu, como médica, eu tinha muito medo de morrer, de não dar certo. Eu tinha alguns medos da parte da gente entender mais, né? Não sou da área, mas de entender a gravidade da doença. Quando começou as químios brancas, que veio uma alegria muito grande, que eu já não tinha nenhum tumor mais. Todas as minhas metástases, só na quimio vermelha já tinha sumido. Então, nós tivemos, assim, muitas bênçãos durante o tratamento de ver respostas sem exames, nem de imagens. Era com o exame físico dos médicos. E aí eu comecei a sentir mais preparada para retomar, de fato, a sexualidade no sentido de fazer sexo. E aí eu tinha, assim, uma vontade de fazer, porque eu pensava assim, ai, gente, se eu morrer, eu não sei como que é o outro lado, né? Vai ter outras experiências. Eu comecei a ficar encucado com essas coisas, que agora é engraçado, mas que a gente tá rindo, mas que eu encuquei de verdade. Sim. E durante esse processo todo do tratamento, eu não precisei de terapia, mas eu usei antidepressivo para me sustentar. Mas terapia, eu achava que eu ia trabalhar, voltava e era minha terapia quando eu saía daquele mundo. E aí, com as químios brancas, eu consegui, igual nos dias bons que a gente aumenta o peso que tá bem, também ter relação sexual, normalmente com meu marido. E foi muito bom e muito importante. Depois, assim, como a gente retomou, aí foi o período só depois de tirar a mama, da cirurgia e tal. Mas depois foi muito difícil no começo desse ano, quando eu acabei tudo, a rádio, a químio. E eu não voltei a menstruar. E aí eu comecei com sintomas da menopausa, e no meu caso um pouco precoce pela idade. Então a menopausa veio assim daquela forma de depressão, mudança de humor, fogachos, aqueles calorões insuportáveis. E aí a gente realmente, eu bloqueei qualquer forma de relação sexual, porque eu sentia assim, muita dor na relação, eu estava tendo, não tinha vontade, às vezes você não sente dor na relação, mas depois, porque eu acho que fica ressecado, tudo, a gente não pode, né? Mesmo o meu sendo triplo negativo, ele era um pouco heterogêneo no começo e eu fui contraindicada por todos os médicos a não fazer nenhum tipo de reposição hormonal, nem tópica.
E aí eu tive que entender, mesmo às vezes a gente falando assim, ela é médica, sabe tudo, você não sabe, você é mulher, você tá perdida. Até eu descobrir que eram os sintomas da menopausa e procurar ajuda para poder realmente retomar a vida sexual, que agora ainda não está boa, assim, porque agora eu estou tratando a menopausa sem hormônios, né, com alguns medicamentos, terapias, para poder voltar a gente ter uma relação melhor, mas com outras formas de sexualidade a gente conseguiu levar tudo durante o casamento, como a doutora Sandra falou, e companheirismo também. Sim. Ele foi muito Que é o mais companheirismo, importante. entendeu? Exatamente, assim, todos os meus momentos. Hoje tá até bom, porque tem muito tratamento. Eu fico imaginando como esses pacientes, essas mulheres viveram um tempo atrás, né, onde não tinha essa possibilidade, mas tem hidratante vaginal, tem laser, radiofrequência, tem várias tecnologias que podem ajudar essa mulher que vai ter o ressecamento mesmo, pela falta do hormônio, porque pela químio muitas vão entrar em menopausa precoce, ou, se dependendo da idade, na época já é a idade mesmo da menopausa, mas vai entrar e vai ter os sintomas e não vão poder fazer reposição hormonal, que aliviaria esses sintomas aí. Mas tem outras alternativas. O que eu vejo muito é assim, as mulheres... quando tem as dificuldades de usar o tratamento, de procurar, de fazer, por exemplo, você prescreve hidratante vaginal, e aí volta lá, elas falam assim, não usei, esse trem é chato demais de usar. E aí eu vejo, entendendo que elas têm outro problema lá naquela relação, que não vale a pena usar, e aí quando eu tenho dor, o outro não quer ter a relação porque eu tô tendo dor. Ou serve, já que eu não consigo dizer, eu não gosto do jeito que você faz, eu não gosto das coisas que você faz, de alguns comportamentos, e aí é mais fácil eu dizer, eu não posso porque eu estou seca por causa da menopausa, por causa do câncer, por causa de não sei o quê. Então eu ponho culpa em outra coisa do que realmente é. Só que assim a gente não vai resolver o problema. Porque eu não vou melhorar essa sexualidade se eu não falar para o outro seu comportamento, isso que você faz me deixa mal e isso, se continuar, não vai dar certo. Então eu não falo, ele não sabe, então ele também não muda, porque ele vai. A ideia das pessoas é que a pessoa leia o pensamento, ou não é óbvio que me trair causa dor? Claro que isso faz. É óbvio, mas e daí eu preciso falar para o outro? Porque, mesmo sendo óbvio, eu preciso dizer para o outro quanto aquilo está doendo em mim, para que ele possa, a ficha cair ou não, e ele ter essa chance da ficha cair, ele mudar o comportamento dele. Porque se eu não falar e ficar só daqui, ele vai mudar. E aí a gente tem outra coisa, quando trabalha comunicação, quem cala consente. Quando eu não falo, então fica parecendo que eu tô achando que tá tudo bem. Certo. E aí quando eu não quero ter relação, não é por causa disso. É porque eu sofria, é porque eu sou... Ou estou tratando do câncer, porque eu estou na menopausa. Não é por causa do comportamento do outro. Então, quando não tem a fala do porquê, eu não vou conseguir o tratamento. Porque aí essa mulher volta na consulta, eu falo, vamos usar hidratante. E vamos usar isso, e vamos usar aquilo, e aí ela não usa, não faz, volta daqui 1 ano com a mesma queixa e sem ter a melhora. Então, assim, tem melhora, não resseca para todo mundo, não é intenso, é mais intenso quando eu desconecto dessa região. Quando eu não acho que a sexualidade é uma coisa interessante para minha vida, eu faço por obrigação, por, sei lá, qualquer coisa assim, né? Porque se eu não fizer, ele vai arrumar quem lá fora faça, e fico me submetendo a isso. Essa sexualidade é ruim, e é óbvio que eu não quero. Por que eu vou fazer esforço para melhorar? Usar creme à noite, ter que dormir, um absorvente, e sujando. Então é melhor nem usar, porque não é bom. Eu estou fazendo isso só pelo outro, e o outro não merece que eu faça por ele. Então, por isso que muitas terminam não boicotando os tratamentos. Mas quem quiser, né, tem possibilidades, tem tratamento, não precisa ficar, não dá com uma coisa, tem outras possibilidades. Não pode hormônio, tem muita coisa. Eu tenho uma experiência legal
do lubrificante, que você falou do creme, né? Foi a primeira coisa que me passaram durante as químios, né? Que já houve ressecamento, que eu já fiquei sem menstruar. E aí é um saco mesmo. Aí à noite você lembrar, colocar, né? E aí eu toda vez esquecia, compenetrada ali naquele tratamento, tentando dormir, pôr as crianças pra dormir, fazer. E aí um dia meu marido falou isso, falou assim, ué, mas você não vai melhorar nunca mesmo, você não tá usando creme, você não quer, né? Aí eu falei assim, não, mas eu quero. Aí ele me despertou, né? A própria dele, mas eu quero. Falei, então você me ajuda a lembrar também de passar o creme à noite. Porque às vezes, assim, não era que eu não queria, porque eu tava, assim, isso era o menos importante, digamos assim. Mas não que eu não quisesse. Mas aí pra ele era importante, né, manter. Aí ele me lembrava, né, de usar, tal. Procura tratamento laser, não sei o que, eu li na internet, né? E aí você, senão você não quer. E assim, foi muito importante ele falar isso, porque eu vi que eu queria e que realmente, mas pra eu querer, eu também tenho que fazer a minha parte. Tinha que usar o creme, procurar o laser, procurar as outras coisas e a gente se melhorar. Porque realmente eu queria, só tava assim, talvez escondido, né? E se ele não despertasse pra ele ser importante, poderia ter uma crise ali no casamento, né? Por uma coisa que a gente pôde resolver no diálogo. Achei importante, assim, essa fala dele, sabe? Achei até um companheirismo, não foi um chamar uma atenção, mas me abrir a mente. E me conta uma coisa, meninas, como foi que você descobriu? Bom, a descoberta eu acho que é um ponto que é importante a gente dividir, porque todo mundo pergunta, né? Às vezes com curiosidade, e alerta, mais do que isso, alerta. Quanto mais precoce descobrir, mais chance de tratar e de cura vamos ter. A minha história é interessante. No começo de abril, eu tinha feito meus exames normais, que eu fazia todo ano, de check-up ginecológico. E eu lembro que eu entrei direitinho no consultório, ela, e aí, o que você veio fazer? Eu falei, os exames anuais, mas eu tô com medo. Ela falou assim, medo de quê? Eu falei assim, eu tô com medo pela primeira vez na vida de câncer de mama, porque eu tive 2 amigas próximas que este ano diagnosticaram. Aí ela, nossa, que bobagem, Mariana, conversamos, e fez o exame, palpou, e palpou que se eu falei, na mama não tem nada, vamos agora pra mamografia, ultrassom e o preventivo. E assim, eu peguei os exames e não fiz até o fim de abril, enrolando com a ultrassom e a mamografia. Quando deu mais ou menos no final de abril, eu notei que a minha mama esquerda estava inchada e vermelha. E eu achei que eu tinha batido na academia, alguma coisa, porque não doía. E aí, o que aconteceu? Eu peguei aqueles exames e falei assim, vou aproveitar e fazer os exames, que era de rotina e eu não fiz. Quando eu fiz, a mamografia deu normal. E a ultrassom foi laudada como uma mastite. E aí eu voltei na médica, ela me passou anti-inflamatório e falou para eu não malhar mais, que ia melhorar. Nisso eu fiquei até mais ou menos os meados de maio, fazendo esse tratamento e não deu certo. A mama inchou mais, ficou mais vermelha e aí eu voltei nela e ela mandou eu repetir a ultrassom e pediu então uma ressonância. Quando repetiu a ultrassom não saiu laudo, e eu esperando a ultrassom para tentar ir para ressonância. E aí me chamaram na clínica falando assim, ó, a gente não vai laudar a sua ultrassom sem ressonância porque ela tem alguma coisa que é um tecido inflamatório, mas a gente não consegue ver. E só quando eu fiz a ressonância, eu tinha um nódulo muito pequeno no quadrante interno inferior da mama esquerda, de assim, milímetros, e eu já tinha 2 ou 3 nódulos na axila de 1, 2 centímetros, que já era uma metástase desse câncer. E o triplo negativo, a gente sabe que ele é muito rápido. Então, ele não é daquela mulher que faz o acompanhamento todo ano. Entre um ou outro, pode. E a gente fica, às vezes, pensando, eu mesmo como médica, porque o câncer de mama não dói, mas não dá sintoma. É só se eu palpar um caroço. E no meu caso, não foi. Foi primeiro uma inflamação na pele. Então, existem outras formas, né? Sim, pra gente ficar atento. Como foi o seu, Carol? O meu caso, eu fui fazer um aerosol no meu menino e apertei a minha mama e o peito sangrou. E eu nem sabia que peito sangrava. O peito amamentava. Sangrou e eu lembro de olhar assim e falei, gente, mas será que eu deixei cair o chocolate? Porque era numa segunda-feira. E eu não, né? E aí eu fui olhando e falei, não, meu peito foi sangrar. Joguei na internet e já não gostei. Depois desse dia, eu nunca mais eu mexi na internet. Eu não quis futricar no tal do Google. Não quis ser Dr. Google. Não me identifiquei. Mandei para uma amiga ginecologista lá em Palmas. E eu perguntei, o que eu faço? Vou no ginecologista ou vou na mastologista? Ela, na mastologista. 7 horas da manhã já estava na mastologista. E eu tinha acabado de fazer a mamografia, aquelas coisas que a gente faz, só que faz em janeiro. Isso foi em maio. E assim, não tive nódulo, não tive dor, não tive nada, simplesmente sangrou. E aí eu falo, Deus foi tão bom que sangrou, porque se não tivesse sangrado, a história minha seria outra, né?
Mas essa foi a minha. E como é que foi a sua? Meu foi um nódulo. Foi o nódulo? Foi um nódulo no autoexame. Um dia eu palpei e falei assim, tem um carocinho aqui, mas... Não é nada, não. Não, vai ser nada não. Deixa ele aí. Deixa ele quieto. Nada não é comigo, é o que acontece com todas, até a ficha cair. Até a ficha cair. Mas com exames anteriores normais também. Exames um ano, tava tudo normal. Tava na época mesmo de eu fazer exame. Então, assim, não é só fazer exame que é garantia de que tá tudo bem. E que tem outras formas, tem pessoas que vão ter nódulos, tem pessoas que vão ter a dor na mama, sangramento, o inchaço vermelho. Não é dor na mama que diagnostica, não. Nem a ausência de dor. Então, todo jeito é o acompanhamento mesmo. O autoexame, né, é importante, e qualquer alteração, mesmo que você faça seus exames anuais, semestrais, você procurar naquela semana o profissional. E eu sempre falo que o corpo fala, a gente que não quer escutar. Então ele fala, espera, escuta, ele tá falando, dê atenção, escuta, veja e tome providência. Não fica, não vai ser nada, ano que vem eu vou. Isso. Não. Vamos lá, vamos pegar, vamos fazer acontecer. Meninas, muito obrigada. Eu quero agradecer. Muito obrigada, gente. Gente, obrigada. Pela oportunidade. Obrigada, que seja o primeiro de vários. Sandra, porque a Sandra foi uma oncofriend. Eu não conhecia pessoalmente, trocamos mensagens e ela me ajudou. Fico muito feliz com essa conexão, obrigada, gente. Sandra. Que bom. Pois é. Nossa, é tão gratificante, porque de uma certa forma, assim, eu olho assim e falo assim, minhas cria. Venham as próximas, que nós estamos aqui. Obrigada.